Seguinte, eu fiz um exercício, eu dei uma ideia anterior no exercício, meu Deus do céu, tá tudo errado. 3, 2, 1, começou? Começou. Ok. Eu dei uma ideia inicial sobre o que vem a ser geometria espacial e mostrei umas relações que existem entre prisma, pirâmide, cilindro e cones. Agora, eu queria dar um enfoque mais em prismas, tá? Queria mostrar para vocês algumas coisas bem básicas e que, veja, você vai acabar decorando, mas você consegue deduzir isso, não é difícil. Normalmente o que se pede em prismas? Tá? Normalmente, eles pedem primeiramente, vamos supor aqui, né, que você calcule a área da base, tá? Área da base. Então, lembra que no no vídeo anterior, da ideia de geometria espacial, eu falei que em prismas, normalmente as bases elas se alternam entre triângulo equilátero, quadrado e hexágono. Pode aparecer heptágono, eneágono, enfim, não importa o que, mas os que mais aparecem, triângulo equilátero, quadrado e hexágono. Nesse exemplo aqui é um quadrado, tá? Então, como é que você calcula a área da base? Poxa, pessoal, é simples, né? A área da base, vou chamar de Bzão, a área da base, tá? Se isso aqui é um quadrado, a área de um quadrado não é lado vezes lado ou L ao quadrado? Então eu posso tranquilamente dizer nesse exemplo que é L ao quadrado a área da base, tá? Note que aqui está o lado e aqui está o mesmo lado. Tudo bem? Ah, mas e se fosse um triângulo equilátero? Aí você tem que pegar e dizer que a área da base é a área de um triângulo equilátero que você aprendeu lá em geometria plana. Que foi um assunto que se viu antes de geometria espacial, tá? Se vocês quiserem, depois eu até posso deduzir para vocês a fórmula da área de um triângulo equilátero. É tranquilo, não tem segredo, tá? Bom, então eles podem pedir a área da base. O que mais que eles podem pedir? Eles podem pedir a área lateral do prisma, tá? Mas o que vem a ser a área lateral? Esqueça essas duas bases, esqueça. A área lateral não é toda essa parte em volta? É ou não é? Okay. Só que pense uma coisa comigo, eu vou até desenhar de outra cor. Eu vou pegar uma face qualquer. Por exemplo, eu vou pegar essa face aqui, ó. Essa aqui. Tá? Essa daqui, ó. Ó. Bonitinho. Bem bonitinha. Dá para enxergar essa face? Dá. Essa face é a mesma dessa frente aqui? É igual? É igual. É igual. É igual dessa outra lateral aqui? Isso. E é igual a lá de trás? Ok. Ou seja, quantas faces iguais a essa eu tenho? 4. 4. Então eu poderia tranquilamente dizer para vocês que a área lateral desse prisma quadrangular, que eu vou chamar de AL maiúsculo, seria 4 vezes a área de uma face. Ó, a área lateral, nesse exemplo, seria 4 vezes a área de uma face. E qual que é essa área dessa face? Tá, olha a pergunta que foi feita pela câmera woman. E qual seria a área dessa face? Então, a área de uma face. Eu chamei isso daqui de L, esse lado, certo? Não. Eu não sei quanto mede essa altura, que eu vou chamar de H. Entende por que H é a altura? Ok. A altura não começa com H. É Vem de height. Em inglês, height é altura. Ui, besteira. Tá, vamos lá. Isso aqui não é um retângulo? Como é que se calcula a área de um retângulo? Não é base vezes altura? Então, nesse caso, a base é L e a altura é H. Então, eu diria que a área de uma face é L vezes H. Conclusão. Se eu quiser saber a área lateral dessa figura aqui, basta fazer o seguinte. A área lateral, 4 vezes, área de uma face. Mas a área de uma face, veja, você não precisa decorar, você enxerga na figura isso. Isso aqui não é um retângulo? Como é que se calcula a área de um retângulo? Base vezes altura. Base vezes altura. É L vezes H. L vezes H. E aqui está a área lateral dessa figura aqui, desse prisma. Compreenderam a ideia? Tá. Ok. O que mais que pode aparecer?
eles podem vir a pedir, por exemplo, volume. O volume desse prisma. Tá? Como é que se calcula o volume de um prisma? Observe. Está vendo isso aqui que eu estou pintando aqui de vermelho? Ó. Isso aqui não é a base. Ó. Isso aqui não é a base desse prisma? Ok. É a base, né? Como é que se calcula o volume de uma figura tridimensional? Muito simples. O volume desse prisma é dado por área da base vezes a altura. Se você pegar a área dessa base e multiplicar pela altura, você vai ter o volume. Aí alguém ainda está pensando, mas por que é sempre a área da base vezes a altura? Então eu vou fazer uma outra brincadeira, bem rápido. Imaginem vocês que vocês têm uma piscina com esse formato aqui, ó. Tá? Olha lá. Tá? Uma piscina. Você sabe que nessa piscina eu tenho um comprimento A, uma largura B e uma profundidade C. Se eu quisesse saber qual é o volume dessa piscina, para saber quantos litros d'água cabem aqui, normalmente as pessoas fazem o cálculo para descobrir quanto ela multiplica comprimento vezes largura vezes a profundidade, que seria a altura. Entenderam isso aqui ou não? Ok. Isso aqui é a forma de calcular o volume, então, dessa figura. Porém, observe uma curiosidade. A vezes B A vezes B não é a área dessa base que eu estou pintando de amarelo aqui? Então seria a área da base. O A vezes B não seria? E o C não é a profundidade ou a altura? Sim. Tá lá. Entenderam a ideia? Então, se você sabe qual que é a área da base, depende da base, né? Obviamente, depende da base, é só multiplicar pela altura, você tem o volume. Queria saber se vocês entenderam essa ideia aqui. Se vocês entenderam, para o cilindro funciona tudo da mesma forma, só que daí o cilindro aqui, a base vai ser o quê? Uma circunferência, e a área de uma circunferência πr real quadrado, tá bom? Então isso aqui é apenas para mostrar para vocês uma ideia. Veja, você não precisa decorar, você deduz olhando na figura, tá? Ah, mas eu não sei fazer essa figura. Aprende. Quer ver? Não é difícil fazer, não é difícil não. Ó, observe como é que eu ia fazer, cada um tem um jeito, né? Eu começaria assim, tá? Mesmo ângulo para cá, tracejando, tracejando. Levanto aqui, tracejando aqui, e aqui fazendo reto, reto, reto. Esse mesmo ângulo eu ponho para cá, na mesma angulação. Paralelo, paralelo. Certo? Esse mesmo ângulo eu ponho para cá. E depois fecho aqui em cima. Entendeu? Bem bonitinho. Agora, já imaginou vocês desenharem? Só para brincar agora. Posso brincar? Pode. Sabe aqueles balãozinhos de São João? Já imaginou você desenhar assim de uma forma bem legal? Não? Duvido. Eu também duvido. Deixa eu ver se eu me lembro como é que faz. Eu não me lembro, mas eu vou tentar. Né? Faz assim. Faz aquele basicão primeiro. Entendi. O plano. Ah, não sei o que você está falando. Peraí. É esse mesmo. Vou fazer assim, tá bom? Aí eu vou colocar aqui assim, ó. Um destrequinho aqui assim. Tá bom? E agora a partir dele, eu vou fazer o seguinte, eu vou unir, ó. Aqui. Vou unir aqui. Vou unir aqui. E vou unir ali. Aqui. Vou unir aqui. Vou unir aqui. Aqui. Meu
Oi? Meu senhor. Vou fechar aqui e vou fechar aqui. Vou fechar ali. Vou fechar ali. Dá para imaginar agora, se você tirar o bistrequinho daqui, ó, dá para imaginar a figura ou não? Dá. Dá, né? Balãozinho. Dá. Isso aqui, pessoal, se vocês terem uma ideia, vocês ficam, né, tirando o sarro, pensando assim, eu nunca vou conseguir desenhar. Eu tive um professor, eu vou falar até o ano, em 1981, era nascida? Não era nascida? A Letícia não era nascida, né, A Letícia? Letícia não. Letícia não. Eu era bem novinha. Era bem novinha. Em 1981, quando eu estava fazendo o cursinho preparatório para o meu vestibular, eu tive um professor de matemática chamado professor Brasílio. Você veja como marca, né, bons professores da vida da gente, né? Professor Brasílio que me ensinou a desenhar, né, essas figuras todas aqui da geometria espacial. A aula dele era perfeita, assim, didaticamente, e eu desenhei o quadro dele. Como? Não foi na faculdade? Não, professor Brasílio foi em 1981 no cursinho. Então, pessoal, aproveite os professores que vocês têm, o máximo, né? Preste bem atenção, que eu diria que se ele marcar na tua vida, futuramente você vai se lembrar dele, tá bom? Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido essa, apenas uma ideia, claro, depois nós vamos fazer exercícios envolvendo todas essas ideias de prisma, tá bom? Obrigado, se você gostou, compartilhe, curta, mande para os teus amigos, e entra no canal lá do YouTube, lá no Júlio Bar, tá bom? E aí dá um clique lá, tipo, curtir, compartilhe, tá bom? Obrigado, um abraço, tchau!